certo? Só para dar uma introdução, o que é o calor, né? O calor é um tipo de energia que pode ser transferido de um corpo para o outro quando há diferença de temperatura entre eles. E, conforme ilustração, né, existem 3 formas de propagação desse calor, que é através da condução, a convecção e a irradiação, certo? Vamos tentar explicar para vocês um pouco sobre a diferença dessas três formas de propagação de calor. Então, dando uma quedinha aqui, dando continuidade sobre a radiação, né? Então, bora lá. Aqui, nessa imagem aqui de baixo, aqui, imagina que a gente está tomando sol na praia. Como é que funciona essa troca de calor, né? Então, na radiação, o maior exemplo é a luz do sol, né? Então, pelo espaço, através do vácuo, essa luz do sol incide na Terra, né? Então, quando essa luz do sol incide na Terra, a transmissão de calor do Sol para a Terra acontece através de ondas eletromagnéticas, né? E essas ondas eletromagnéticas, elas não necessitam de meio para que aconteça, né? Ou seja, ela acontece em qualquer meio, até mesmo no vácuo. Essa é a diferença da radiação para condução e convecção, né? Então, na radiação, eu consigo propagar até no vácuo, né? Diferente da condução e da convecção, que eu preciso de matéria, né? Então, essa é a dinâmica entre elas, né? Outro exemplo clássico é aqui no exemplo de cima, né? Imagina que você está próximo de uma fogueira, né? Então, quando você se aproxima dessa fogueira, você sente aquele calor, né? Então, esse calor que você sente está tendo uma troca de calor ali através da radiação, né? Então, essa troca que você tem, mesmo sem tocar na fogueira, é uma forma de uma troca de calor ali através da radiação, né? É um outro exemplo clássico aqui. Deixa eu só passar aqui. O primeiro é a condução, né? Vou pegar aqui a minha colinha. A condução, na verdade, ela é uma espécie de oscilação de partículas, mas que não existe a propagação. Como assim, Rodolfo? Como tem aqui na ilustração, imagine que você está com a barra de ferro e você aquece a extremidade dessa barra, né? Então, vamos simular aqui, eu não sei se está dando para ver, mas imagine que esses pontinhos vermelhos que eu estou fazendo são moléculas, né? São moléculas. Então, esse calor que eu estou colocando nessa molécula vai fazer com que ela se agite, né? Então, essa molécula vai acabar que com esse aquecimento ela vai gerar uma espécie de vibração. E essa vibração ela vai atingir a outra molécula, certo? E é assim que vai ocasionando a transferência da temperatura, através dessas agitações entre essas moléculas, né? Então, essa molécula aqui transfere para essa transfere para essa transfere para essa. E é assim que acontece nossa transferência de calor por condução, né? Por isso que quando você está com a barra metálica, né, começa a aquecer, que você sente um pouquinho quente aqui na ponta, nessa extremidade. Então, é porque ainda está acontecendo essa transferência. Vem daqui, até aqui, até chegar aqui. Então, essa é um exemplo clássico de transferência de calor. E matematicamente, como é que a gente exemplifica isso? Né? Através do fluxo de calor, né? Que é essa fórmula bem que... Ixi, estou ruim de seta. Mas só para a gente exemplificar, né? O K, ele corresponde à área, né? Esse A, ele pode ser considerado como a condição térmica e aqui tem uma variação, né? E o L, ele vai ser a espessura, né? Então, essa é a forma matemática que a gente consegue expressar a condução, né?
Então, como eu falei, existe essa vibração entre essas moléculas e um ponto importante, a condução ela só ocorre se existir material. Não existe condução sem material, né? Porque senão essas partículas senão não existiria essa propagação de calor. O segundo ponto seria a convecção, né? A convecção é um processo de transmissão de calor que ocorre pela movimentação interna de fluidos, né? Que pode ser o ar ou a água, como exemplo, né? Nesse ponto aqui, necessita exclusivamente de um material, ok? E neste caso, diferente da condução, existe uma propagação de partículas. Como assim? Vamos dar um exemplo aqui imagina que é uma panela e essas partículas, essa partícula aqui, ela sofre um aquecimento, né? Quando ela sofre esse aquecimento, essa partícula ela vai dilatar. Quando ela dilata, teoricamente, o que acontece? Ela perde a densidade dela. Quando ela perde essa densidade, ela sobe. Vou mudar aqui a cor. Quando ela sobe, as partículas que estavam aqui em cima, elas descem, né? Por quê? Porque a densidade delas é maior do que essas aqui. Como essas densidades aqui são menores, elas vão subir. E porque a densidade diminuiu, porque houve um aquecimento e ela dilatou, né? Então, é isso que é o fluxo de convecção exemplificado. Teoricamente, é isso. Essas partículas, elas vão... o calor ele se propaga junto com o material, entendeu? Então, a convecção, um dos exemplos é esse. Outro exemplo clássico é o ar-condicionado, né? Utilizando agora o ar como fluido, né? Como um exemplo, porque o ar-condicionado está lá em cima? É justamente por causa, nessa mesma dinâmica, né? Porque quando o ar sai, as partículas de ar elas têm a densidade maior. Então, teoricamente, o que é que vai acontecer? Elas vão descer. Então, quando essas partículas descem, as partículas que estão lá embaixo, que tem uma densidade menor, elas vão tendo essa sinergia, essa troca de calor. Então, elas vão subir. E acaba que ocorre o resfriamento da sala, né? Porque as partículas de maior densidade descem e as partículas de menor densidade sobem. Porque como eu expliquei aqui no movimento de convecção, né? E é isso. Como o equilíbrio térmico pode afetar a transferência de calor? Primeiro a gente precisa entender o que é o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é quando dois corpos de temperaturas diferentes se encostam e acabam ficando com a mesma temperatura, que é conhecido como a lei zero da termodinâmica. Como esse equilíbrio pode afetar a transferência de calor? Simples. Quando você tem dois corpos em temperaturas diferentes, você transfere calor até ele entrar em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, você não está transferindo mais calor. Então, a transferência de calor é zero, porque os dois corpos têm a mesma temperatura. Então, turma, espero que vocês tenham entendido e até mais. Valeu!